Bom dia, bom dia, bom dia! E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Que tal darmos início a mais um Despertar do Dia? Despertar do Dia, ele é nada mais, nada menos do que um canal, do que um meio para que a Palavra de Deus, além de tantos outros meios, redes e de tantas outras pessoas, Despertar do Dia é mais um meio, mais um mecanismo para que a Palavra de Deus se achegue até você. Eu sou o irmão Flávio Tito e o nosso único intuito é fazer com que você tenha mais um acesso à doce, tremenda e maravilhosa Palavra de Deus. Hoje, exclusivamente hoje, nessa manhã, eu fui impactado em algumas situações por várias vezes com o texto e com uma palavra que falou muito ao meu coração. Isso tratando-se exclusivamente daquilo que a gente vive, e o bacana e interessante da palavra é que ela traz paz, conforto, alento, independente do momento, circunstância, problema, adversidade ou qualquer outra situação que estejamos vivendo. A palavra de Deus, ela sempre traz o consolo, o conforto e o alento para os nossos corações. Sendo assim, eu quero compartilhar com vocês hoje aquilo que Deus compartilhou ao meu coração. Deixar aqui também, desde já, um abraço para o pastor Adiel, que foi também um meio para que o Senhor falasse comigo. O pastor Adiel, ele é pastor lá na Igreja Batista, na cidade de Alagoinhas, lá no estado da Bahia, que é um grande amigo nosso. Fica aqui o meu abraço ao pastor Adiel e que Deus continue te usando com as mensagens diárias que o Senhor nos envia todos os dias. E a de hoje falou tremendamente ao meu coração. Mas vamos lá. Lá no livro de Jó, capítulo 42, olha só o que é que vai nos dizer a palavra. Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu bem sei que Deus pode todas as coisas, e nenhum dos planos do Senhor para mim e para a sua vida, independente do momento que a gente esteja vivendo, independente da circunstância, independente da adversidade, independente do problema, independente da enfermidade, independente da situação difícil que estejamos vivendo, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus já planejou, projetou, preparou, arquitetou, moveu os céus para que aconteça na minha e na sua vida, não há ninguém que consiga fazer com que os planos de Deus se frustrem. Não há ninguém que consiga fazer com que os planos de Deus não aconteçam. Não há ninguém que consiga fazer com que os planos de Deus não sejam executados na minha e na sua vida, a não ser eu e você com as nossas próprias atitudes e com as nossas próprias escolhas. Mas falando num contexto de a não depender de mim, de você, não há nada nesse mundo que consiga impedir com que os planos do Senhor na minha e na sua vida ele seja executado, porque não há ninguém que seja maior que o nosso Deus, não há ninguém que seja mais poderoso que o nosso Deus, não há ninguém que consiga ter mais poder ou acesso na minha e na sua vida do que Deus. E olha só que interessante, passados-se os versículos adiante, vai dizer o seguinte, lá no versículo 10, do mesmo livro de Jó 42. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Fica aqui agora uma lição para mim e para você. É óbvio que nós temos que orar pelas nossas causas, e a própria palavra de Deus, lá no livro de Mateus, vai nos ensinar de como devemos orar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí vem mais adiante um pouco falando de como deve ser feita essa oração, que é o modelo que nós temos como o Pai Nosso, que é um direcionamento de como devemos orar ao Senhor. E aqui vem mais uma receita: orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos, interceder pela vida dos outros.
é um mecanismo, é um meio para que a gente consiga comover o coração de Deus e fazer com que Ele se comova com relação à nossa vida e assim libere e assim execute os planos que Ele mesmo já preparou para mim e para a sua vida. Só que tem um outro detalhe bem interessante também, se encontra lá no livro de Salmos 40. E aqui, falando um pouco da história de Jó, nós temos aqui Jó, um homem que era próspero, um homem que tinha uma família, um homem que era abençoado e um homem que da noite para o dia perdeu todas as coisas que ele tinha, tudo, inclusive os seus filhos. Toda a sua riqueza, todo o seu gado, todo o seu camelo, todos os seus filhos ele perdeu. E Jó passa um período de escassez, um período de enfermidade, um período de problemas e problemas atrás de problemas. Mas Jó permaneceu, esperou. E é exatamente isso que o Salmo 40 vai nos dizer. Salmo 40, versículo 2 vai dizer: esperei com paciência no Senhor. E depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor inclinou os ouvidos dele para Jó e assim o abençoou. Sendo assim, nós temos dois exemplos. Jó, de que teve a ciência e a certeza de que Deus é que tudo pode a meu e ao seu respeito. E esperar com paciência nele. Não esquecendo de um grande detalhe que Jó fez. Orou pelos seus amigos. Fica aqui essa dica, meu irmão. Tenha ciência de que o poder de executar os planos está nas mãos de Deus. Tenha ciência de que orando pelos seus amigos você vai comover o coração de Deus. E espere nele. Espere tão somente dele. Porque a sua hora, ela vai chegar. Eu tão somente creio que a minha e a sua hora da execução dos planos de Deus na nossa vida está chegando. Então, espere nele, descanse nele, confia nele, porque ele tudo pode. Que Deus em Cristo assim os abençoe e até o próximo despertar do dia.